Romanos capítulo 8, versículo 24, está escrito assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Podem sentar, podem sentar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Estamos numa batalha, temos que tomar cuidado, pois a luta é pra valer. Perigo pra todo lado e nestes campos minados, mas nós temos que vencer. Nós temos um comandante nos dando apoio constante e que nos mantém de pé. Temos que estar revestidos e estarmos protegidos com a armadura da fé. Temos que estar revestidos e estarmos protegidos com a armadura da fé. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. O diabo é descarado, pois ele vem disfarçado, louco pra te derrubar. Mas você é um guerreiro, tem coragem e é ligeiro, é o primeiro a atirar. Escondido na trincheira, que é a palavra verdadeira, você está amparado. Não importa o perigo, é na cabeça do inimigo cada tiro disparado. Não importa o perigo, é na cabeça do inimigo cada tiro disparado. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Deus não gosta de medrosos, temos que ser corajosos e não se dar por vencidos. Não admitir fracasso, nem que faltar os pedaços, temos que ser destemidos. Muitos soldados feridos e alguns até caídos, nós temos que socorrer. Nosso lema é avançar, mas não podemos deixar nossos feridos morrer. Nosso lema é avançar, mas não podemos deixar nossos feridos morrer. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem,
Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Quando a guerra terminar e as armas eu guardar, quero te encontrar ali. Quero te dar um abraço e esquecer os maus pedaços, dizer também venci. E no trono o cordeiro, chamando os guerreiros, dando um aperto de mão, dizendo meus parabéns, pois você venceu também, toma aqui teu galardão. Dizendo meus parabéns, pois você venceu também, toma aqui teu galardão. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Por esses dias, nós estamos aprendendo sobre a atitude de Cristo e como devemos ter uma atitude correta. E falamos muito sobre a atitude mental. Como ter uma atitude mental correta. Estamos, creio que 4 cultos já, falando sobre isso, 4 reuniões, palestrando sobre este tema. E não vou discorrer sobre a atitude mais, sobre as designações e definições. Apenas seguir adiante, porque temos muita coisa para estudar neste culto e talvez no próximo também. No primeiro ponto que nós estudamos foi como ter uma atitude mental correta, não é isso? Como ter uma atitude mental correta. E o mensageiro de Deus disse que a atitude mental correta que você tem para com a promessa de Deus fará com que aquela promessa se cumpra em sua vida. E isto foi o que eu li a última vez, terminei a reunião anterior, falando sobre o que ele mostrou no sermão Deus em sua palavra, onde ele disse, você tem de ter a atitude correta. A atitude é o que traz os resultados. Você quer resultado? Seja para qual for o setor. É saúde, financeira, amizade, tudo, casamento. A atitude que se toma, se obtém os resultados. Se você diz, sim, eu creio nisso, mas eu não sei agora. Essa não é a atitude correta. A atitude correta é receber isto. Receber. Mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha. É como na questão da cura. Não importa se está doendo, se os médicos te desenganam, não importa. Se Jesus é curador, você crê nisto, você morre crendo que Ele é curador. A sua fé não pode, de maneira nenhuma, você não pode impedir as coisas de acontecerem. Mas você não pode, de forma nenhuma, desacreditar em Deus naquilo que Ele é. Uma vez que você crer que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, deve ter um motivo que Ele não me responde. E o motivo só Ele sabe, Ele não me deve explicação de maneira nenhuma. Então, tudo que eu tenho que fazer para continuar sendo-lhe fiel, por Ele ser o originador da vida, por me permitir viver, é eu continuar tendo a melhor atitude, ou atitude correta para com aquilo que Ele tem dito em sua palavra. Se Ele disse, eu creio. Não importa os sentidos que digam ao contrário, mas é a única forma de você obter resultados, é você aceitar o que Deus tem estabelecido pela fé. E Paulo disse que se fosse apenas para você ver, para poder crer, ele disse, isso não é fé, isso não é esperança. Amém? Amém. Então, o que é ter uma atitude mental correta? Este é o ponto que vamos analisar daqui por diante. Lembrando que o primeiro foi, como ter uma atitude mental?
E a resposta foi esta: você só pode ter uma atitude mental correta se você tiver a mesma atitude que Jesus teve. A mesma atitude que Jesus teve com relação àquilo que Deus tinha lhe ensinado. Vê? Então, para poder você ter uma atitude mental correta, você precisa mudar seus pensamentos e obter os pensamentos de Deus, ou o que Deus pensa sobre os fatos, sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Você obtendo os pensamentos de Deus, sabendo qual é a avaliação de Deus, então as atitudes que você toma em relação àquilo serão as mesmas que Deus toma. Isto é Deus vivendo em você, é Deus trabalhando através de você, é Deus em você. E a Bíblia já fala sobre Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Agora, o que é ter uma atitude mental correta? Este é nosso ponto. A sua atitude, meus amigos, mostra do lado de fora, do seu corpo, dos seus atos, vê? O que está escondido no seu interior. Pelas atitudes você vai demonstrar isso. Aprendemos que você não pode esconder suas atitudes. Você pode esconder seus pensamentos, você pode esconder seus desejos, mas quando aquilo é manifesto, aquilo estará em forma de atitude, que é uma inclinação, a disposição do corpo para com aquilo que está na tua mente. Uma atitude você não vai conseguir esconder. Porque a atitude fala da expressão da sua disposição. Vê? Então, o jeito que você a mostra em sua linguagem corporal, porque existe linguagem de todos os jeitos, e a linguagem corporal, que em teus olhos, a tua expressão facial, às vezes você não falou aquilo, mas só em olhar teu gesto, a gente já sabe o que você está pensando em relação àquilo. Então você vai expressar suas atitudes pela linguagem corporal, pelos seus olhos, pela sua expressão facial, pela sua tonalidade de voz, vê? Pela sua postura. A postura que você assume. Então observe o que o apóstolo São Paulo disse, que lemos na reunião anterior. O Deus de paciência e consolação te permite ter a mesma mente um com o outro, de acordo com Cristo Jesus. Isto é já uma tradução bem mais ampliada daquele versículo de Colossenses 2, versículo 1, por aí. Então, observe então que é de acordo com Cristo Jesus, o Jesus que foi ungido por Deus, para termos a mesma mente. O Deus de paciência e consolação te permite ter a mesma mente um com o outro. Que mente? De acordo com Cristo Jesus. Então assim nós vemos que Deus nos deu um dom, e este dom é de termos a mesma mente, o mesmo parecer, a mesma atitude resultando disto. E não apenas ter a mesma mente, não apenas obter a mente de Cristo, não apenas obter os pensamentos que Cristo pensaria, mas é ter a mesma mente uns com os outros, com as pessoas. E observe que ele nos diz de acordo com Cristo Jesus, que esta palavra de acordo também significa segundo a, de acordo com, conforme o. Vê? Então, a única forma de nós pensarmos de igual maneira é todos nós termos a mesma mente, termos o mesmo parecer. Assim, ele está nos dizendo aqui o mesmo que nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 está assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, quando você lê isto na sua versão, na sua tradução, e está dizendo assim, que todos têm o mesmo sentimento, então você encara isto como um sentido, como um sentimento assim, algo que se sente, alguma coisa abstrata. Mas esta palavra sentimento aqui está tratando da mente. Paulo não está dizendo que vocês tenham que ter o mesmo sentimento.
Ele está dizendo que vocês tenham a mesma mente que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra. Vê? E nós sabemos que isso só pode vir da forma que Deus ordenou. Este parecer, esta mente de Cristo para o homem, para a mulher, só pode vir a você da forma que Deus ordenou. Caso contrário, não será a mente de Cristo. E agora sabemos o que é uma atitude mental correta, que é ter a mesma atitude de Cristo. Então, que é uma expressão da opinião de Deus. Quando você tem uma atitude mental correta, você está tendo, ou você está expondo, uma expressão da opinião de Deus. As pessoas te pedem um conselho, e o conselho que você dá será a opinião de Deus sobre aquela situação. Isto é muito forte. Vê? Isto é muito tremendo. E a expressão dela é seu corpo. Você vai expressar a opinião de Deus através do seu corpo. Porque primeiro, a mente de Cristo vem a você, o entendimento de Cristo vem a você, e você pensa os próprios pensamentos de Deus. Você livra-se dos seus próprios pensamentos e começa então a pensar de acordo com aquilo que Deus pensa. Então, por isso, toda a sua atenção estará voltada para a palavra. E sendo que aquilo vem da mente de Deus para a tua mente, vê? E ali então começa a ser formado a ideia, o juízo, a opinião, a avaliação sobre as coisas. Isto vai ter que ser expressado, revelado, mostrado, descoberto. Caso contrário, não teria sentido disto vir até você. Então o que acontece? A expressão de Deus, a expressão do pensamento de Deus, passa através de você, você sendo como um canal, receptor e ainda retransmissor. Isto é o que é ter a Deus, porque a palavra tem foi traduzida da palavra grega ekos, que significa fazer repetir ver. Então você começa como um receptor e transmissor ao mesmo tempo. Porque você precisa transmitir para as outras pessoas que estão nesta evolução de aprendizado, para também se tornar pessoa, ser pensante, não pensamentos humanos, mas ser pensantes a níveis sobrenaturais, espirituais. Você então começa a expressar o pensamento de Deus para essas pessoas. E a única forma de você fazer isso é depois que aquilo foi acumulado em tua mente, aquilo então começa a ser expresso através do teu corpo. Vê? Porque é importante cuidar do corpo, vê porque é importante zelar pelo corpo, vê porque Paulo disse que você deve preservar, cuidar, zelar, e ele disse, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Compreendem agora também? Por isso, vê? Porque é um canal, é um depósito onde se pode tirar, onde se pode obter, onde se pode dividir, onde se pode acrescentar cada vez mais. Então, a próxima coisa que eu quero olhar com vocês é este ponto. O que eu quero mostrar agora, o que é a atitude mental correta, ou o que essa atitude vai produzir em você. O que a atitude mental correta vai produzir em você. Então, para isto, eu preciso logo de início agora também deixar para vocês a citação do reverendo William Branham, quando ele entregou um sermão com o título Eu sou a ressurreição e a vida. William Marion Branham pregou este sermão no dia 10 de agosto de 1952, um bom tempo já. E quando ele pregou aquele sermão, ele disse assim: é a atitude a respeito disso. Sua atitude para com o dom divino de Deus, você vai conseguir o que pedir. Ele disse, depende então da sua atitude. Você entende? Como eu gostaria de parar bem aqui, irmão Boas, e bater nisto por 1h30. Vê o quanto que é importante? Ele queria falar sobre 1h30 a respeito da atitude que as pessoas deveriam tomar
sobre o dom divino. Ora, ele foi levantado, foi ungido para orar por reis, monarcas e demais. Sabemos dos acontecimentos de sua época, da sua geração, quantos que foram beneficiados com aquele dom de cura que ele tinha, e da forma que era discernido os pensamentos das pessoas e as intenções dos seus corações. As visões que Deus lhe deu, nunca sequer uma vez falhou. Vê? Agora, ali estavam pessoas aflitas, doentes e necessitadas, e ele estava ali como instrumento, o anjo de Deus sempre presente naquelas reuniões. Milhares, centenas de milhares eram curados. Vê? Como os acontecimentos na Índia e na África, como temos as reportagens da época, recortes de jornais e todas essas coisas. E o que acontece? Tinha pessoas ali que não conseguiam ser curadas, que não conseguiam obter aquilo que foram buscar. E ele estava explicando que isto era por causa da atitude que as pessoas tinham. Por não terem a atitude correta a respeito do dom divino, eles não recebiam os benefícios daquele dom. Precisa muito você estar conectado. Então, por isso que ele estava ensinando isso naquela época, e isto é tão válido para nós hoje como foi para aquelas pessoas de então. Observe. É sua atitude para com o dom divino de Deus que faz você conseguir o que pedir. Você entende? Eu gostaria de parar bem aqui, irmão Bozo, e bater nisto por 1h30, mas eu não posso fazer isto. Sua atitude. Deus pode enviar um dom, e não importa o que você... depende da atitude que você toma a respeito disso. Veja, aqueles que feriram seu rosto e cuspiram nele e tudo, não havia virtude ali. Quer dizer, não saía poder de Jesus para essas pessoas. Que batia dele e dizia, se tu és o Filho de Deus, faz isto. Se és, desce da cruz. Se és, cura este aqui agora para me ver. Não é assim que eles fazem? Cura este homem aí, eu creio. Bem, aqueles que feriram seu rosto e cuspiram nele e tudo, não havia virtude ali. Mas uma mulher que creu, que a palavra tocou, que creu na palavra e tocou a borda do seu vestido, foi curada. Isto é certo? Tudo certo. Depende do que você pensa sobre isto. Deus envia. É a sua atitude a respeito de qualquer dom divino que determina o que você tira proveito. Amém? Isso está estabelecido. Não temos como mudar isso. Pois bem, depois de termos lido isto aqui, vamos examinar algo nas Escrituras. Se você tem sua Bíblia, vamos para Hebreus capítulo 1. Aliás, Hebreus capítulo 11. Não, é realmente Hebreus 1. Simplesmente a anotação aqui não está completa. É Hebreus 1, versículo 1. E vamos ler até o versículo 13. Hebreus 1. Primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Hebreus. Observe bem isto. Havendo Deus antigamente, observe que nós acabamos de ler aqui as palavras de um homem profeta, certo? O que ele pregou no sermão, eu sou a ressurreição e a vida. Agora veja o que Paulo fala. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o Filho é o quê? O resplendor da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, em outra tradução está de sua substância, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Ele recebeu o nome mais excelente do que os anjos, porque ele recebeu o nome do próprio Pai, viu? Por quê? A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, quer dizer, a quem Deus disse isso, né? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho?
E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nós temos um paradoxo nesse parágrafo, nesta parte das Escrituras, porque te dá a impressão que Deus, quando enviou seu unigênito, disse para os anjos adorá-lo. Não é isso? Para os anjos adorá-lo. É como se Deus tivesse dito aos anjos, adorem meu filho. E quando você examina isso em toda a Escritura, isso não significa isto. Veja, os anjos vieram lá no Getsêmani para o quê? Para o servir. Para servi-lo. Ou para consolá-lo, confortá-lo. Vê? Agora, o que acontece é que quando o filho é introduzido, é o filho que diz para que os anjos adorem a Deus. Continuando, versículo 7. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Observe que os anjos foram enviados como espíritos ministradores para ajudar aqueles que hão de se salvar, porque tem aqueles que não vão se salvar. Então os anjos são enviados para cuidar daqueles que vão se salvar. As pessoas pensam que todo mundo tem anjo da guarda lhe guardando. A Bíblia diz que não. Não é todo homem, toda mulher que tem o anjo da guarda lhe protegendo. A Bíblia diz que o anjo é para aqueles que obedecem, aqueles que temem a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É daquele que teme a palavra. Vê? Porque os outros não querem saber nada com Deus, não querem saber nada com a palavra, querem ter seu próprio pensamento a respeito das coisas. Mas aqui, mostrar como nossa fé, mostrar como a nossa fé tem que trabalhar, é mostrar de nossa atitude para com a palavra de Deus. Isto aqui que você acabou de ler, deixe isso bem guardado em sua memória, porque eu quero continuar lendo o que disse o reverendo William Branham no sermão Provando Sua Palavra, do dia 26/4/65, porque tem 2 sermões que ele pregou com o mesmo título. Ele disse no parágrafo 12, antes de orarmos pelos doentes, temos de pôr as pessoas em atitude, porque não é simplesmente a pessoa pedir oração. Tem culto, ora por fulano, ora por nós, ora, tudo bem, e você ora. Mas existe uma forma de ser feito, existe uma maneira de se receber as coisas de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é a pessoa receber sem ter fé. Não é você dizer, olha, eu vou te provar que Deus é curador e orar pela pessoa, se ela não tem fé para ser curada. Esqueçam isto, isso é criancice. As pessoas têm que estar em atitude correta para poder receber a dádiva, para poder receber de Deus. Veja aqui o que o mensageiro de Deus nos ensina. Antes de orarmos pelos doentes, temos de pôr as pessoas em atitude. É a atitude que sempre traz resultados. E a atitude que você tem para com Deus. Aqui está uma mulher que tocou um pedaço de sua roupa. Ela foi curada de problemas no sangue. Ela tinha, creio que, uma hemorragia que não estancava nunca. Há muitos anos já tinha gastado tudo com os médicos. Hoje, você vai no médico, toma uma injeção, faz isso, faz aquilo. Não é um tratamento com hormônio, não sei como é que é. Mas naquele tempo não tinha nada disso.
e ela sofria muito, ela simplesmente creu e disse: se eu tão somente tocar na barra da sua vestimenta, eu serei curada. E escondida, sem Jesus saber, ela foi escondida pela multidão e tocou e estancou aquilo de uma forma instantaneamente. Aquilo foi tão forte, foi uma fé tão forte, que Jesus ficou fraco. Ele disse: alguém me tocou, porque saiu o poder de mim, saiu virtude de mim, saiu força do meu corpo. Vê? Ela não tocou no corpo dele, tocou só nas suas vestes. A fé faz isto, a fé realmente remove montanhas. Vê? Pois bem, observe. Ela foi curada do problema no sangue. Um soldado cuspiu em sua face, colocou uma coroa de espinhos em sua cabeça e não sentiu nenhuma virtude. É a sua abordagem. É necessária uma atitude. E é assim esta noite, caros amigos. A atitude é precisa. Nós somos e cremos que nós estamos na presença de Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Ele disse que estaria presente sempre. Vê? Nós cremos que nós estamos na presença de Jesus Cristo. Mas é sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui e também a dinâmica. Se você puder começar, Deus fará o resto. Amém. Porque veja, gente, por que é tão simples para um e para outros não? Porque tem pessoas que estão no maior sufoco e de repente a corda sai do pescoço e nem sabe como é que foi. Não é? Porque os médicos marcam determinada cirurgia e a coisa está morre, não morre, quando ele pega o bisturi e vai e pega ainda aquele produto lá, bisnaguinha, e coloca aquela coisa gelada na pessoa, que é para poder fazer o corte ali e desinfetar. É desinfetar? Esterilizar. Ih, até encontrei esse nome. Esterilizar e tal. Quando ele vai, ei, mas não tinha um caroço aqui? O que é que aconteceu? Por que para algumas pessoas é assim tão simples e para outras não? Aqui o Membrando está dizendo por quê. A mecânica está aqui e também a dinâmica. Se você puder começar, Deus fará o resto. Isto ele ensinou no sermão, provando sua palavra. Isto ele pregou em 1965. Para que vocês compreendam que durante todo o seu ministério de cura e de oração pelos enfermos e ministração aos doentes, ele sempre manteve a mesma linha de ensino para colocar a fé das pessoas da forma correta. Veja que mais de 5 anos atrás, mais de 10 anos antes que ele falou sobre esta atitude, em 65, em 1951, ele entregou um sermão com o título A Hora é Chegada. E neste sermão, ele disse, do dia 15 de abril de 1951, ele disse: agora, a atitude mental correta. Todos vocês aqui, vocês entendem o que eu quero dizer quando falo a atitude mental correta? Isto é, a sua atitude mental correta para com a divina promessa de Deus trará qualquer promessa ao cumprimento. Qualquer promessa. Sua atitude mental correta para com qualquer promessa de Deus trará a promessa ao cumprimento. Seja qual for a promessa que você tem na palavra, a sua atitude mental correta para com aquilo trará os resultados. Isto, uma mulher, sabemos do caso, da mulher que estava morrendo com câncer e ela não tinha o que fazer, só em cima da cama, leu a Bíblia, lendo a sua escritura. E encontrou a passagem de Pedro quando diz que ele foi ferido por nossas iniquidades e tal, e ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas. Fomos sarados. Porque na Bíblia está pisaduras. E às vezes muita gente não entende o que é isso. Mas quem já carregou o animal com carga, quem já trabalhou com cangaia, quem já carregou mandioca nas costas de animal, né, Cecília? Sabe o que é pisadura? Quando a cangaia vai ficando um pouco gasta de um lado, porque ela tem uma certa estrutura de madeira, e aquilo vai pegando do lado do animal, e o bichinho sai para lá e reclama daqui, e quem não entende, tome cacete, tome cacete.
e tá aquelas feridas ali do lado, onde pega aquela madeira, aquela coisa, ó, é complicado. E às vezes tem animal que acha bom, depois que tem que ficar meses e meses sem carregar carga, né? Em tratamento, aquela ferida horrível, sangrando com moscas. Ai, meu Deus do céu, aquilo são pisaduras. Pois bem, Jesus teve muitas dessas, viu? Sangue coagulado e tudo. Sofreu demais. E aquilo foi para a nossa cura. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Então, quando esta mulher que estava morrendo de câncer leu esta parte, ela disse, mas isso aqui está falando do passado. Fomos curados, então eu já fui curada. Eu fui curada, eu estou curada. Foi tão simples para ela, foi tão simples, e aquela fé parece que recebeu uma ampliação tão grande que ela simplesmente desceu da cama, foi fazer comida, e as pessoas, mãe, mas que é isso, fulano? Não, eu fui curada, aqui está dizendo que eu fui. Acabou. A atitude mental correta que ela teve para com aquela promessa, aquilo trouxe um resultado. E é isto que William Branham está ministrando às pessoas que estavam necessitadas de cura ali. Agora, estamos falando aqui de cura porque é as partes que estamos lendo. Mas isso diz respeito com qualquer outra coisa das nossas vidas, que dependemos de algum processo para receber alguma virtude ou algum benefício que Deus prometeu que nos daria se crêssemos nele da forma que ele disse que devemos crer. Amém? Continuando, porque as horas estão avançando aqui. A sua atitude mental correta para com a divina promessa de Deus trará qualquer promessa a cumprimento. Talvez você não creia nisto. Você diz, bem, minha fé está fraca. Eu não confessaria isto. Vê, o profeta diz, eu não confessaria isto, que sua fé é fraca. Vê? Não deixe o diabo saber. Porque enquanto você pensa, ele não sabe. Mas se você deixar a atitude mental ser expressa através do seu corpo, então ele sabe. Eu disse antes, você pode esconder de mim seus pensamentos. Mas quando você agir, você me mostra o que você pensa. O que você gosta, o que você sempre faz, como você se comporta, pela sua forma de agir. Então, quando você diz, minha fé é fraca, isso não é para mim não, você simplesmente está mostrando ao diabo que você não tem nenhuma arma para lutar, que você realmente é um fracassado que já entregou os pontos faz tempo. Deixe-me repetir. Talvez você não creia nisto. Você diz, bem, minha fé é fraca. Eu não confessaria isto, vê? Não deixe o diabo saber. Sempre diga, eu tenho boa fé. Amém? Diga isto. Fale, expresse, confesse. Eu tenho boa fé. Eu creio que Deus está... Eu creio em Deus de todo o meu coração. Eu tenho boa fé. Eu creio em Deus de todo o meu coração. Apenas diga isto. Apenas confesse isto. Vê? Não testifique nada do diabo. Porque você sabe, o diabo não tem nenhuma força, o diabo não tem nenhum poder sobre a tua vida, a menos que você dê esse poder para ele. A menos que você dê esse poder para ele. O diabo foi ferido na cruz do Calvário, ele levou uma cacetada tão tremenda, foi pisado na cabeça dele. A cabeça dele levou o esmagão do calcanhar de Jesus Cristo, que até hoje ele não conseguiu saber o que aconteceu e está tonto até hoje. Como aquilo poderia acontecer? Mas as pessoas gostam de dar vida ao diabo, de dar força para ele. E muitos males é a sua própria mente que faz com que eles ganhem força e te assombre depois. E te assombre. Porque muitas pessoas são atingidas por espíritos terríveis. Alguém começou em algum momento, em alguma época, um assunto, um tema, uma lenda. E as pessoas começam a acreditar naquilo, a pensar sobre aquilo, a ter medo sobre aquilo, e daí a pouco ninguém consegue passar naquela encruzilhada porque vai ver tudo quanto não presta ali. Porque o medo das pessoas, a incredulidade delas, atraiu o que não tinha. Porque elas atraem
esses espíritos terríveis da quinta dimensão, do inferno. Vê? Tanto os espíritos, anjos, demônios, anjos caídos, quanto a enfermidade, determinadas doenças. Por que determinadas doenças os médicos não conseguem erradicar elas? Elas foram trazidas para cá, do próprio inferno, da quinta dimensão, para a nossa dimensão. E uma vez que ela veio aqui para o reino da matéria, elas se materializaram. E por isso que elas precisam de corpos, matérias para viverem. Então catarata é um demônio. AIDS é um demônio. Vê? Câncer é um demônio. Só que eles dependem do nosso corpo. É uma vida vivendo através de tua vida. E por isso que os médicos cortam daqui, ele está no outro canto, porque é coisa espiritual. Pois bem, continuando. Diga, eu tenho fé, eu creio em Deus de todo o meu coração. Não testifique nada do diabo. E quando você o aceita como seu curador, aceita Deus como seu curador, nunca mais haja como se você estivesse doente ou inválido. Creia que você está curado. Tome-o em sua palavra. Então é tudo com Deus e não com você. Vê? Tanto quando você tomar a Deus em sua palavra, a palavra vai produzir o que prometeu fazer. Correto? Agora tenha fé, creia nele de todo o seu coração. Amém. Isto foi entregue para pessoas que estavam doentes, esperando serem curadas. No ano de 1951, quando William Branham pregou o sermão A Hora é Chegada. Lembre-se, antes de concluirmos, deixe-me ver quanto tempo eu tenho. Bem, eu tenho aqui alguns minutos. Pouca coisa, viu? Aliás, 10 minutos eu teria ainda, mas vamos concluir antes disso. Espera. Em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, a Escritura diz assim, olha: permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o mais importante, ou o maior destes, é o amor. Na sua versão da Bíblia deve estar caridade. Caridade. Mas é amor aqui. Então, você sabe, Paulo destacou três coisas: fé, esperança e amor. Ele disse, isso tem que permanecer. Mas você tem que saber que desses três, o mais importante, ou o maior deles, é o amor. Fé é revelação, correto? Fé é revelação. É algo que Deus revela a você. É uma convicção e certeza que só Deus pode dar a você. Fé é revelação. Agora, esperança. A esperança é uma expectação ardente. Ou uma ardente expectação. Aquela expectativa porque você sabe que aquilo acontecerá. E amor, do qual Paulo diz que é o mais importante, é o maior, é uma expressão exterior da sua revelação. Isto mostra, outra vez, a atitude. Vê? Fé, esperança e amor. Fé é uma revelação. Esperança é uma ardente expectação que você tem porque você tem fé. E o amor é a expressão desta revelação que está lá dentro. É suas ações expressadas pelo corpo da esperança que está lá dentro. Por isso que não adianta as pessoas dizerem que amam. Vamos ver a expressão de amor, vamos ver suas atitudes de amor. Eu amo papai, eu amo mamãe. Mas não escuta, não tem conselho e aquela coisa. Que amor é este? Eu amo fulano, eu amo minha esposa. Como ama? Como é que você ama? Que tipo de amor você tem? Eu amo meu marido, eu amo isto, eu amo aquilo, eu amo a Jesus. Nossa, como eu amo a Jesus. Jesus é lindo. Dá até nojo. Ama nada. Ama nada. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão minha palavra. Não é?
Se vocês me amam, vocês guardariam meus mandamentos. E assim sucessivamente. Então não amam, porque não guardam mandamentos. Amor é uma expressão exterior, do lado de fora, da revelação que está dentro do teu coração. A atitude que você demonstra, mostra que você lá dentro tem revelação, tem fé e tem esperança. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim: ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Então, para que você entenda que quando Paulo fala sobre fé, esperança e amor, que em alguma tradução é fé, esperança e caridade, quando Paulo está falando isso, ele fala sobre fé e esperança, eu disse que esperança é uma ardente expectação. Agora, em outra parte da Escritura, ele diz que aquele que lavra, que o faça com esperança. Se esperança é uma ardente expectação, e se você agora entende o que é lavrar como um trabalhador que coloca a semente na terra, ele coloca com o quê? Com qual ideia, com qual sentido? Naquela expectativa, com esperança, tem algo lá dentro que ele foi dito, ele tem uma certeza, e isto é fé, falando da forma mais natural possível. Ele tem uma revelação. Não importa se alguém chega e diga assim: escuta, esse troço de maniva, assim, não é assim que a gente fazia? Fazia um monte de terra. Gente, o que é que tem na terra? Terra. Faz um montezinho ali de terra e tal, pega um pedaço o caule ali da mandioca, a gente chama maniva. Tem outro nome para aquilo? Tem outro nome? Não, conhecemos como maniva, né? Rama? Não, mas rama é de batata. Rama é de batata. Estou falando da mandioca, do aipim. É rama que fala, não é? Bem, a parte de cima das folhas eu chamava de maniçoba. Já faz tanto tempo isso que eu nem lembro mais. Mas a parte do caule a gente chamava maniva. Pelo menos lá na minha terrinha era assim. Então você pega um pedaço mais ou menos desse tamanho, faz um monte de terra, coloca lá dentro, tem que sujar as unhas mesmo, coloca lá dentro e cobre de terra e espera. Alguém diz: que bobagem é essa? Tá brincando de quê? Estão brincando de terrinha, estão brincando de esconder coisa, parece cachorro escondendo osso. Mas você tem revelação de que com o passar dos dias, aquilo começa de alguma forma, a seiva que está naquele pedaço começa a minar. E assim como você tem um corte no seu corpo, o sangue, eu não lembro o nome agora, começa a trabalhar os leucócitos, é isso? Eita, eu lembrei. Tá. Já veio que a irmã Vilma está aí. Os leucócitos e tanto tipo, aquela coisa toda, começa a trabalhar como uma fábrica para estancar aquilo. Para estancar aquilo. E começa a trabalhar até que aquele sangue pare de correr. Isso é automático, é rápido, é muito, muito rápido. Vê? Do mesmo jeito, aquela seiva que está ali no corte que foi feito, começa então a cicatrizar e ao mesmo tempo a apodrecer. E a proteína, eu não sei como falar, que consegue obter da terra, coberta, faz com que justamente onde foi cortado comece a crescer algo, a colocar umas raizezinhas, e aquelas raízes vai pegando a seiva e vai pegando nutriente, e daí a pouco entra uma reentrançazinha, começa a nascer uma folhazinha, um molhozinho, e daqui a pouco sai fora da terra, e aquelas próprias raízes vai engrossar para você ter a sua farinha depois. Vê? Quem te disse que isso acontecia? Por que você faz isso? Porque todo ano o lavrador faz isso. Porque ele tem esperança. E esta esperança, ou essa expectativa, expectação de no futuro, meses depois, aquilo está lá na sua mesa, esta esperança é porque algo está lá dentro, foi revelado que aquilo acontece e ninguém tira aquilo da sua cabeça. É a mesma coisa para com as promessas de Deus. Você tem a fé lá dentro que é revelação, então você fica nesta esperança e o amor começa a ser expresso. A atitude que você fez é de amor, é de quem crê, é de quem obedece. E que amor é este? Se o exemplo é do lavrador, ele começa a cuidar. Está lá sempre com a enxadinha, podando, tirando o mato, ajeitando, não é assim? Quem lavrou não sabe o que é isso? Então o seu corpo, a atitude do corpo do lavrador é uma atitude de amor, de carinho e dedicação, porque ele colocou uma planta ali. Vê? Todo o tempo, mês e mês, faça chuva ou sol, ele está cuidando, ele está olhando como é que está.
Ele está com cuidado dos animais, com criança para não mexer. Ele sempre está cuidando disso. Isso é uma expressão de amor. E este amor que é expresso através da atitude do seu corpo é porque lá dentro começou primeiro com fé. Ele creu, ele acreditou. Se você pega isso de uma forma tão simples, o que é mais complicado? Você diz, puxa vida, mas é simples, é só colocar a semente lá. Ah, tá. Quando você viu que não adiantava pensar, porque jamais você descobriria por que isso acontece, e você então diz, olha, simplesmente eu sei que acontece, não vou descobrir por que nem como isso acontece. Então você larga de mão com suas conjecturas, você não fica dia e noite pensando, meu Deus, o que acontece com a minha sementinha? Aquele pedacinho de caule que eu coloquei debaixo da terra, como é que está? Qual é o processo? Você não se preocupa com isso. Você simplesmente sabe o que acontece, vai lá, coloca e espera. É simples. É assim para com as coisas de Deus. Não deixe seus pensamentos devagar, como é que Deus vai fazer, será que isso acontece, será que vai dar certo? Não adianta, isso só te trará dúvidas e conjecturas, e daqui a pouco você vai começar tendo explicação para aquilo que Deus não te deu explicação, e então será contrário àquilo que Deus sabe que é. Então simplesmente deixe Deus trabalhar, tenha somente isto, a atitude correta diante destas situações. A atitude correta daquele homem, do lavrador, é esta. Coloco a semente na terra e acredito que acontecerá, espero o tempo, a chuva, o sol, seja o que for, e vou cuidar daquilo com amor. É a mesma coisa para com aquilo que você espera de Deus. Primeiro, tem que ter a semente de fé no seu coração. Amém? Amém. Olha, se eu for longe, daqui a pouco vamos fazer farinhada e tal, não é? E vamos longe nisso. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. É simples. É complicado se você for pensar como é que acontece. Vê? Mas o acontecimento é simples. E você não tem explicação. Então é melhor deixar com Deus e apenas crer que Ele pode fazer o que Ele prometeu fazer. Amém. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, te agradecemos no nome de Jesus Cristo por tua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Pai, quando vemos as coisas de acordo com aquilo que tu estabeleceste, para o homem, como diz a Escritura, é impossível. É difícil, mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. Então as nossas impossibilidades colocamos diante de ti nesta hora, pedindo que o Senhor nos ajude, acrescente em nós a fé, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes falhamos em crer da forma correta, e pedimos encarecidamente no nome de Jesus, que o Senhor abra cada dia o nosso entendimento, para conhecermos a Ti, para tomarmos a Deus em Sua palavra, e tomar o remédio da Tua palavra na hora certa, da forma correta, e ter uma atitude mental correta para com aquilo que está estabelecido, porque é a Tua vontade. Cura os enfermos que há em nosso meio, Senhor. Colocamos isso diante de Ti. Só Tu pode solucionar nossos problemas. Só Tu pode, ó Deus, dar alegria e prazer para nossas almas. Oro por essas pessoas que estão aqui presentes, por aqueles que à distância pedem também nossas orações, pelas viagens que faremos, por cada amigo, por cada pessoa que tem se deparado em nossa caminhada e que de certa forma é ajuda para nós, mesmo que não sejam pessoas boas como gostaria que fossem, mas, no entanto, são aprendizados que temos que passar no nosso crescimento rumo ao reino espiritual. Ajuda-nos mais uma vez, dá-nos uma noite de descanso e um final de semana abençoado. Oro pelos meus amigos, irmãos e que estão nesse instante ouvindo através da internet, que eles sejam ajudados por Ti e abençoados por Ti. No nome de Jesus, o Teu Filho, oramos e Te pedimos. Amém. Amém.